meu nome é Manuel Eduardo dos Santos, sou biólogo, professor no ISPA na área das biociências. Presentemente até sou diretor da Escola de Biociências e coordenador da Unidade de Investigação MARE ISPA. Eu acho que já tinha ouvido falar do ISPA antes disso, mas a primeira vez que eu tive contacto diretamente com o ISPA foi em 1983, quando procurei conhecer o professor Vítor Almada. Eu estava na Universidade de Lisboa a fazer o curso de Biologia e queria estudar comportamento animal. E a referência nacional nessa área, já na altura, era o professor Vítor Almada, que trabalhava no ISPA. Então eu dirigi-me a ele, dirigi-me ao ISPA, que na altura funcionava numas instalações na Feira Popular de Lisboa, que era onde eu ia reunir com o professor Vítor Almada. Era muito engraçado essa experiência de ir à Feira Popular, mas foi a minha oportunidade para conhecer o professor Vítor Almada, com quem depois trabalhei o resto da vida dele, e foi assim que eu tive o meu primeiro contacto com o ISPA. O meu balanço da experiência que tenho tido com o ISPA é muito positivo. Portanto, como eu expliquei, aproximei-me do ISPA por via do professor Vítor Almada. Houve, em 1985, a necessidade do ISPA contratar um assistente para o professor Vítor Almada para as disciplinas de Biologia do curso de Psicologia e eu não pensei duas vezes. Concorri e comecei nesse ano o meu trabalho como docente do ISPA. A experiência tem sido muito interessante, portanto, conheci pessoas maravilhosas, aprendi muito, descobri que adoro dar aulas e adoro orientar alunos e fazer todo o trabalho de acompanhamento e avaliação das teses. Portanto, a minha experiência tem sido extremamente positiva. Há aspectos mais difíceis e que se têm vindo a tornar progressivamente mais difíceis. Agora temos uma carga burocrática terrível que não havia na altura. Somos escravos das plataformas digitais, em que perdemos imenso tempo, gastamos imensa energia em tarefazinhas no computador. Mas eu continuo a adorar a experiência da sala de aula, é o que eu mais valorizo e, portanto, isso contribui muito para a sensação de identificação que eu continuo a ter com este trabalho e com o ISPA. O ISPA é uma instituição peculiar, é uma espécie de pequena universidade indie, digo eu hoje em dia, no sentido em que é uma escola democrática, as decisões são todas tomadas coletivamente, somos uma escola assente numa cooperativa, eu acho isso muito interessante, não dependermos do Estado, nem das corporações universitárias, somos uma escola independente. E eu aprecio muito isso e gostei muito disso na minha experiência no ISPA. Como somos uma escola pequena, todos nós temos que estar nos cargos todos, nos órgãos todos. Até eu, imagine-se, já fiz parte do Conselho de Administração do ISPA. Não foi o meu cargo preferido, na minha experiência. O meu cargo preferido dos cargos institucionais foi o ser provedor do estudante. Fui provedor do estudante do ISPA mais de uma dúzia de anos e isso foi muito interessante. Mas agora, o que ainda tem sido mais interessante é a expansão da biologia no ISPA. Portanto, quando eu comecei a trabalhar no ISPA, isto era uma escola de psicologia profissionalizante. E agora não, agora é uma pequena universidade com cursos na área da biologia que nós conseguimos desenvolver ao nível da licenciatura, de mestrados, um doutoramento acreditado em biologia do comportamento, acreditado oficialmente e com boa classificação. Portanto, são conquistas que nós conseguimos fazer que eu valorizo muito e que acho que também serão muito importantes para o futuro do ISPA. Bom, as perspectivas de futuro para o ISPA dependem de algumas circunstâncias que não são apenas nossas. Poderemos continuar a ser uma escola independente, uma pequena universidade independente. Talvez isso não seja possível, o futuro o dirá. Talvez tenhamos que nos associar a outras universidades maiores, em consórcio ou noutras formas de associação. Mas, para o espírito do ISPA, eu acho que é fundamental a continuação da expansão, nomeadamente falo da minha área, da área das biociências. Acho que é muito importante continuarmos este processo de casamento entre a psicologia e as biociências.
esta aproximação das áreas da psicologia com as áreas das neurociências e outras áreas da biologia, como a biologia marinha, em que eu continuo a trabalhar. Portanto, acho que isso será fundamental para o futuro do ISPA enquanto escola de prestígio, com um forte investimento na investigação, com uma reputação a nível nacional e a nível internacional nas áreas da investigação científica. Foi isso que permitiu o prestígio que o ISPA tem atualmente. Se o ISPA não tivesse investido na investigação, não teria conseguido as conquistas que atingiu, mesmo em termos de acreditação dos seus cursos, e, portanto, essa foi uma aposta certa que temos que continuar a desenvolver. E eu acho que esse continua a ser o futuro do ISPA. Investimento na investigação, na qualificação do corpo docente e esta articulação entre os cursos na área da psicologia, da educação e da biologia, das biociências. Se em articulação com outras áreas, em ligação com outras universidades, o futuro dirá. Para mim, ser ispiano significa fazer parte de uma equipa muito entrosada, muito familiar. Nós temos um ambiente muito próximo cá no ISPA. Isso reflete-se no nosso relacionamento com os estudantes, que também é muito próximo e isso é importante para os estudantes também. O facto de nós prezarmos muito saber o nome deles, ter conhecimento do percurso deles, acompanhá-los de forma próxima, isso é muito importante na identidade ispiana. Eu entrei no ISPA há 37 anos, portanto eu já nem me lembro muito bem do que era a minha vida antes de ser ispiano. E para mim essa ligação tem sido muito estabilizadora na minha vida. Este é o aspecto da minha vida que não tem mudado com todas as turbulências da vida. E, portanto, para mim ser ispiano faz parte da minha identidade e espero que assim continue a ser por muitos anos, porque eu adoro dar aulas, não consigo imaginar a minha vida sem dar aulas e, portanto, a minha ligação ao ISPA como docente e como orientador de alunos, espero que continue por muitos e bons anos.